Minha galera aí do segundo ano, espero que seja tudo bem com vocês, tá? Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos, certo? Na verdade, hoje a gente vai focar no ciclo do carbono, tá? A gente vai ver que tem outros ciclos, e essa parte é a parte da fusão aí da química com a biologia, né? A bioquímica, e é bem legal, tá? Vocês vão gostar. Certo? Eu trago aqui para vocês duas imagens, né? Uma mostrando a estrutura, né? O esqueleto aí de um aminoácido e a outra aí do DNA, né? Que é o nosso material genético, tá? Observe que na estrutura do aminoácido você tem átomos de carbono, de oxigênio, de hidrogênio e nitrogênio. E aqui na estrutura do DNA você tem as bases nitrogenadas, que a gente já sabe que elas pareiam. E essas bases nitrogenadas, a formação química dela é o quê? Cadeias carbônicas formadas com, além da ligação entre os átomos de carbono, você tem ligação com o hidrogênio, com o nitrogênio e tem aí um radical ligado a oxigênio, tá? Mostrando o quê? Que são esses elementos que nós vamos falar aqui. São esses ciclos biogeoquímicos do nitrogênio, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, né? Que nós iríamos falar. E que esses elementos químicos, eles estão presentes o quê? Nas moléculas essenciais para a vida, né? O DNA, que é a molécula da vida, os aminoácidos, que são os precursores aí das proteínas, os componentes das proteínas, né? A união de aminoácidos vai formar a cadeia polipeptídica, né? Que vai formar o quê? Uma proteína. Beleza, gente? Então, são muito importantes esses compostos. Então, nós hoje vamos focar em quê, Pro? No ciclo do carbono, beleza? Então, o carbono, gente, é um elemento químico presente tanto em compostos orgânicos quanto em compostos inorgânicos. Ele é sólido a temperatura ambiente e cerca de 10 milhões de compostos de carbono são essenciais para a vida do planeta. Eu acabei de citar aí dois, né, muito importante, onde o carbono está presente, tá? Essa imagem aqui mostra, né, os orbitais aí do carbono, e você observa que na última camada, que é a camada de valência, ele tem 4, o que, gente? Elétrons. Isso quer dizer que esse elemento vai fazer 4 ligações químicas, não é isso? Bom, aqui tem a tabela periódica e a localização do elemento químico carbono na tabela periódica. Então, ele está no grupo 14, certo? Na família, o que, gente? 4A. E qual seria o período? É só contar a linha na horizontal. Linha 1, linha 2, certo? Ele tem... O número atômico dele é o quê? Que é o número de prótons, 6. A massa dele é 12. Se ele for um átomo neutro, não aparece nenhuma carga aí. Ele é o quê? Tem 6 elétrons também. E número de nêutrons, desculpa, é a massa menos o número de prótons, que também coincide dando 6, tá? Essa é a localização e a estrutura do carbono, tá? Eu falei que o carbono, né? Nós sabemos que o carbono apresenta 4 elétrons de valência, ou seja, faz 4 ligações químicas. As ligações químicas que ele faz pode ser uma ligação dupla entre 2 átomos de carbono, uma ligação dupla entre um carbono e oxigênio, né? Uma ligação tripla entre 2 átomos de carbono, tá? Uma ligação tripla entre um carbono e um nitrogênio. Então, a gente tem aí uma variação. Você tem a fórmula molecular, ou a forma estrutural, né, e a forma aqui eletrônica, tá? Mostrando que eles fazem ligações simples, o carbono, ligação simples, dupla ou tripla, certo? Bom, o carbono, né, tem essa alta capacidade de se ligar a outros átomos, em especial a quem, gente? Ao hidrogênio, e formar também diferentes compostos, unindo também vários carbonos, e aí formam o que? As cadeias carbônicas. Então, aí exemplificado, várias cadeias carbônicas, unindo aí com o que? Com o carbono, certo? Ligações entre carbonos, e para completar essas ligações, a gente completa geralmente com o quê? Com hidrogênio, mas pode vir também oxigênio e nitrogênio. Mas comumente o átomo que se liga mais aí, em especial, é o hidrogênio, né? É o átomo que se liga mais comum na química orgânica aí a esse elemento químico carbono, tá?
O carbono também, ele tem os seus alótropos do carbono, que na verdade que são os principais alótropos é o grafite, o diamante, fuloreno, nanotubo, grafeno, aí exemplificado, eu trouxe também umas características, depois vocês pegam o slide e dão uma lidinha nas características destes compostos. Mas o que são esses alótropos? São elementos que vão, quando os elementos são formados, né, apenas por carbono, mas com arranjos estruturais, né, arranjo geométrico diferente, como a gente pode observar nessas imagens aí. Observe que são cadeias carbônicas, porém com arranjo geométrico diferente. São os alótropos de carbono, tá? Uma coisa bem importante aí que vocês já estudaram na biologia é a fotossíntese, o carbono e a fotossíntese. Foto vem de luz, síntese vem de produção. A fotossíntese é a produção dos alimentos, né? As plantas são organismos autotróficos, ou seja, elas produzem seu próprio alimento na presença do quê? Da luz, tá? Então, a fotossíntese é necessária à sobrevivência das plantas, certo? E, consequentemente, também influencia na sobrevivência de outros organismos que vão obter alguns compostos também através da fotossíntese, ok? Nesse processo, a água e os sais minerais são retirados aonde, gente? Do solo. Através de quê? Das raízes que vai chegar até as folhas pelo caule sob a forma da seiva. Nas folhas, a luz o quê? É absorvida através da clorofila, que é um pigmento verde, e essa energia solar, em conjunto com o gás carbônico retirado da atmosfera e a água, vai produzir o quê? Glicose, que é a fonte de energia para a planta, e vai produzir também o quê? O gás oxigênio, que é importante para o quê? Os organismos aeróbicos, tá, gente? Então, ó, aqui você tem a reação química, a equação química aí. Então, você tem gás carbônico e água, certo? Tem os minerais também, não esqueçam, na presença de luz, formando a energia que as plantas precisam, que é a glicose, água e oxigênio, tá? A glicose, ela chega a todas as partes do vegetal por meio de canais, tá? A planta vai utilizar parte desses alimentos para viver e crescer, e outra parte ela vai armazenar na raiz na forma de nutriente chamado de amido, o famoso amido, tá? A fotossíntese também tem um papel de purificar o ar atmosférico, porque ela retira o gás carbônico proveniente, por exemplo, da queima dos combustíveis fósseis, como o petróleo, né, do qual aí dá origem à gasolina, e libera o gás oxigênio, essencial para a manutenção da vida, tá? Então, de forma resumida, o carbono da molécula de CO2, né, o gás carbônico, né, o carbono dessa molécula do gás carbônico presente na atmosfera, ele é transformado em quê? Em energia para as células na forma de glicose. E parte dessa energia é armazenada com o nutriente, o quê? Amido, ok? Bom, o carbono no organismo aí dos animais. Então, um animal, ele ao se alimentar de uma planta, ele vai absorver o quê? Os minerais, os nutrientes que a planta tem. Então, os sais minerais e o nutriente que a planta armazena, que é o quê? O amido, tá? O amido, que ao entrar no organismo, ele é metabolizado e liberando várias moléculas de quê, gente? De glicose. Então, o metabolismo faz liberar a molécula de glicose, que serve de combustível para as células, tá? Lembre lá, né, do início da cadeia da glicólise e da cadeia respiratória, que precisa dessa energia para, né, produzir ATP. Vocês estudaram a cadeia respiratória, tá? Ok? Bom, além disso, gente, além, né, dessa questão aí de usar o amido, né, e os sais minerais para produção de energia na forma de glicose, a gente também vai ter o quê? Os átomos de carbono, os átomos de carbono, né, da molécula de glicose, esse carbono presente na molécula de glicose, ele pode novamente se tornar gás carbônico, CO2, e ser levado pelo sangue até os pulmões, onde é liberado para o quê? O meio ambiente, no processo de o quê? De respiração, tá? Além disso, a gente tem aí carbono, né, nas moléculas orgânicas, nas proteínas, né, na fabricação das proteínas, nas enzimas, nos tecidos, nos outros órgãos importantes aí do nosso organismo, tá? Bom, os oceanos e o carbono, tá? Então, o que acontece, gente? A quantidade de gás carbônico presente na atmosfera ela é muito baixa. E aí, a gente precisa
né, vai ocorrer algumas reações químicas, né, no oceano, para que essa quantidade de carbono ela seja aí equilibrada, tá? Uma parte em igual proporção está dissolvida onde? Nos mares, nos oceanos. Na água do mar, a concentração do gás carbônico é alterada pelos processos de respiração e fotossíntese, e indiretamente pela calcificação. Então, o gás carbônico, observe essa ilustração aí, ó. O gás, você tem, ó, dióxido de carbono atmosférico, tá vendo aqui? Dióxido de carbono dissolvido na água. Então, vai reagir aqui, ó, dióxido de carbono mais água, tá? Então, na água do mar, a concentração do gás carbônico é alterada pelo processo de respiração e fotossíntese, indiretamente pela calcificação. O gás carbônico vai combinar com quem? Olha a imagem aí, com a água, e produz o ácido carbônico, não é isso? Olha aqui, ácido carbônico aí no 2, certo? Produz o ácido carbônico, que se dissocia rapidamente, gerando o quê? O ânion bicarbonato aí, ó, HSO3-, o bicarbonato, certo? E libera o íon de hidrogênio, ok? Assim, a gente tem o quê? Um aumento da acidez do meio e, consequentemente, a dissociação, né, do bicarbonato, do íon de bicarbonato, formando também um ânion, tá vindo lá nessa dissociação, que é o íon, o ânion de carbonato aí, CO3-, tá? Então, é o que ilustra nessa figura, tá? E aí, o que acontece? Esse íon, esse ânion de carbonato, que é um íon claro, ele vai se unir aí ao quê? O cálcio, também presente aí, esses são alguns íons também presentes, né, na água. Então, vai formar o quê? O carbonato de cálcio, formado nesse ciclo, né? Ele vai se precipitar e afundar, acumulando e formando o quê? Os sedimentos, tá, gente? A formação desse composto em águas superficiais, com consequente sedimentação no assoalho oceânico, é de extrema importância, né, na transferência de carbono superficial para a água, o quê? Profundas, tá? E uma das camadas das conchas dos moluscos, o que acontece? Aqui mostrando a formação aí do carbonato de cálcio. E uma das camadas das conchas dos moluscos, a gente tem o que aí? É formado também por carbonato de cálcio, né? Então, isso é bem interessante, a relação aí do oceano e o carbono, tá, gente? A volta do carbono para o meio ambiente. Então, esse carbono, ele vai retornar o quê? Ao meio ambiente, tá? O carbono é retirado da atmosfera principalmente porque pela fotossíntese. Os organismos que são fotossintetizantes vão incorporar, não é isso? Esse carbono na síntese de compostos orgânicos que servirão para a manutenção da vida dos organismos e também como alimento para outros seres vivos, tá? O carbono adquirido pelos animais, direto ou indiretamente, pode ser devolvido ao meio ambiente através do que, gente, já falou, da respiração na forma de quê? De gás carbônico. E para a morte e decomposição dos seres vivos também, que vai formar o CH4, que é o metano. Então, você libera também carbono. Outra possibilidade de retorno desse carbono é a combustão dos combustíveis fósseis, tá? Carvão mineral, petróleo, gás natural, são combustíveis fósseis, tá? A queima desse combustível, a combustão, libera na atmosfera o que, gente? Gás carbônico, certo? E as queimadas das florestas também, tá? As queimadas de florestas acarretam grande desequilíbrio também, o que? Ambiental. Então, esse excesso de gás carbônico na atmosfera, principalmente pelas queimadas das florestas e pela combustão dos combustíveis fósseis, também vai gerar o que? Impactos o que? Ambiental. Você tem a intensificação do efeito estufa, que é um fenômeno natural que precisa acontecer para manter a temperatura do planeta equilibrada, porém, as queimadas das florestas, o uso excessivo de combustíveis fósseis, a queima do combustível fóssil, a combustão, libera grandes quantidades desse gás de CO2 na atmosfera. E isso vai fazer o quê? Intensificar o efeito estufa, gerando o aquecimento global e trazendo grandes consequências para os ecossistemas, tá? Então, era isso que eu queria falar em relação aos ciclos do carbono. Espero que tenha ficado explicado para vocês. Qualquer dúvida, gente, assistam com atenção o vídeo, façam as atividades e nós teremos nossas aulas online para tirar as dúvidas, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.